Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler 1 Reis, capítulo 7 e 8, e vamos ler também Provérbios, capítulo 7. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez tua bênção na leitura que vamos fazer. Queremos te glorificar, queremos te conhecer mais e mais, e precisamos do teu Espírito, ó Deus, não só para a compreensão da tua palavra, mas também para a aplicação dos seus ensinos à nossa vida, Senhor. Nos ajuda a nos conformar, a nos moldar segundo a tua vontade e o teu querer. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 7. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para construí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Agora, nesse trecho, nós estamos acompanhando a construção do Palácio de Salomão, diferente do templo. O templo foi construído em 7 anos, já o palácio 13 anos, em dimensões bem maiores. Versículo 6. Depois fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó que havia tomado por mulher. Veja que essa mulher recebe uma honra muito grande, No meio de um povo cujo Deus é o Senhor, Salomão traz para ser a sua primeira dama, pode-se dizer assim, uma mulher estrangeira, uma mulher pagã. Aqui, até onde eu me lembro, não há nenhum indício de que ela teria se convertido ao Deus de Israel, mas então nós vemos aqui um perigo muito grande, E nós vemos que o próprio Salomão, que foi quem escreveu Provérbios, o outro livro que nós estamos lendo paralelamente, é quem diz, olha, não se aproxima demais do perigo, cuidado, Tem como alguém pegar uma brasa no seu colo e não se queimar, tem como alguém andar sobre brasa e não queimar o seu pé. Então, é justamente o que ele está fazendo, infelizmente. Salomão caiu em muitos erros, os quais ele próprio alertou ao seu filho e nos alerta através do livro de Provérbios. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora. E isso desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Então veja, dimensões enormes, pedras valiosíssimas, pedras enormes e valiosas. Então imagina o preço de toda essa construção. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Aquele homem
com quem ele havia se comunicado anteriormente. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho de bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Me ocorre aqui que talvez eu tenha me equivocado. É possível que esse Irão aqui, que justamente vem de Tiro, não seja aquele Irão que foi com quem Salomão conversou anteriormente, né? Porque eram conversas ali de rei para rei. Aqui me parece que é um outro homem, coincidentemente com o mesmo nome, mas que tinha uma habilidade muito grande em trabalhar com bronze, então ele é chamado para prestar esse serviço a Salomão. Irão fundiu 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 8 metros e um fio de 5 metros e 40 era a medida de sua circunferência. Também 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham um formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metros de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra da forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Eu não estou lembrado aqui de quem seria esse Jaquim, mas Boaz é aquele homem da história de Ruth, né, que a resgata, e desse casamento de Boaz e Ruth é que vem a descendência de Davi, né? Jessé, Davi e agora Salomão. É possível que Jaquim fosse o nome do pai de Boaz. Agora eu não estou lembrado. Se alguém quiser fazer essa pesquisa e colocar aqui nos comentários, pode fazer, tá bom? Irão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e 2,20 metros de altura. E um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro, estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Aqui, nesse trecho, ele já não está falando do palácio, ele está falando do templo, né? Então aqui, ó, o início aqui do capítulo 7 falou sobre o palácio. Aqui, a partir do versículo 15, com o trabalho aqui de Irão, começam a falar novamente sobre o templo e alguns detalhes do templo, né? Primeiramente as colunas, depois aqui o mar de fundição e outros utensílios que a gente vai ler agora. Irão fez também 10 suportes de bronze, cada um media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura.
Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e debaixo dos leões e dos dois bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca de suportes estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com um suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície de seus apoios e nos seus painéis gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Irão também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia, pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda, porém o mar ele pôs ao lado direito do templo para o lado sudeste. Depois Irão fez os caldeirões, as pás e as bacias. Detalhe aqui, da outra vez quando nós lemos sobre a construção do tabernáculo, eu mostrei uma foto, né, uma ilustração, né, de como teria sido o tabernáculo. Eu vou ver se eu pesquiso também a respeito do templo. Aqueles mesmos elementos que existiam no tabernáculo passam a existir também aqui no templo, mas não mais com aquelas características provisórias, vamos dizer assim, do tabernáculo, né? Tudo tinha um varal, era preparado para poder ser transportado, vocês se lembram disso? Tudo tinha aqueles varões, né? Por meio dos quais os levitas iriam colocar no ombro aqui, levantar para poder carregar. Todo o tabernáculo ele deveria ser deslocado, movimentado muitas vezes, né? Então tudo deveria ser preparado para isso. Já aqui no templo, as mesmas coisas são construídas, mas são feitas de bronze, o peso muito maior nesses elementos. Então não tem mais aquela característica de algo provisório, mas de algo que deveria permanecer para sempre, né? Mas até o templo a gente sabe que também se tornou algo provisório, e todos esses elementos apontam para uma realidade definitiva e futura, né? Todo o sacrifício que seria realizado, todos esses elementos que faziam parte dos ritos cerimoniais de lavagem, de purificação, de sacrifício, tudo isso apontava, né, porque existia no passado, apontava para uma realidade futura de uma obra redentora, uma obra santificadora que seria realizada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando aqui o versículo 40. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes que para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles,
o mar de fundição, com os 12 touros por baixo, os caldeirões e as pás e as bacias. Todos estes utensílios que Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número. Olha só, ele deixou de pesar os utensílios. No início ele estava pesando para saber quanto teria de material de bronze, né? Mas, devido ao excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Não tinha nem como medir de tanto peso de bronze que tinha ali. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, olha só, os candelabros de ouro, não de bronze, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas, os tesouros de cortar pavios, também de ouro, também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as 2 portas do santo lugar do templo, também de ouro. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Então, Davi havia acumulado muitas coisas, já visando o templo. E diz o versículo 51, quando o rei Salomão terminou toda a casa, toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro, os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Vamos ler também o capítulo 8. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º. Então imagina a celebração que foi realizada com o templo já construído. Agora, para transportar a arca desde Sião, onde estava ali a cidade de Davi, até o templo. Versículo 3. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. Precisa destacar, né? Não foram os animais, não foram os escravos, não foram os estrangeiros, não. Os sacerdotes e levitas, quem realmente tinha a incumbência de fazer isso. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam, tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje, ou pelo menos até o dia de hoje de quem escreveu essas palavras, né? Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe. Então, lembrando, dentro da arca foi preservado essas 2 tábuas de pedra, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Nenhuma menção é feita aqui ao maná, que foi colhido e deveria ser preservado dentro da arca, né? Então, as duas coisas, né? O maná, o alimento físico, providenciado por Deus diariamente durante o período do exército,
e as tábuas da lei, ou seja, a palavra, né, a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o maná se perdeu, enfim, lembrando que essa arca ela passou até por território estrangeiro, foi capturada, então assim muita coisa aconteceu até chegar esse momento aqui, né? Quando os sacerdotes saíram do santuário, olha só, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar. Eles tiveram que sair fora, sair correndo, por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então, quando a glória do Senhor se manifestou ali, dentro da casa do Senhor, dentro do templo, todo mundo teve que sair, né? E lembrando aqui, né, que eu já comentei sobre isso, algumas músicas falam sobre isso, né, sobre a glória do Senhor. Se a glória do Senhor se manifestar aqui, ninguém fica aqui. É isso que o texto está dizendo. Então, tem aquelas músicas, né, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim e tal. Se a glória do Senhor se manifestar da maneira como se manifestou no templo, todo mundo vai precisar sair correndo. Não vai ficar um ali dentro, né? Então Salomão disse, aqui a palavra de Salomão, diante disso, de todo esse cenário, naquela cerimônia de consagração, de celebração a Deus por conta do templo e da arca. O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas, trevas densas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Versículo 14. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel que se mantinha toda em pé. Então Salomão, virado para o templo, falou: o Senhor declarou que habitaria em densas trevas, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Ele vira e agora ele vai falar com o povo, ele abençoa o povo, e essas são as palavras de Salomão ao povo. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia não será você quem edificará esse templo, e o seu filho, que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de meu pai, de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então, Salomão faz uma declaração virado aqui para o templo, né? Aí ele vira, volta o rosto para a congregação, faz essa oração, né? Ele fala ao povo, é uma oração, bendito seja o Senhor, etc, etc, mas é uma declaração diante do povo. E agora Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse, agora sim, uma oração propriamente dita: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a tua promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai,
quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, à oração de teu servo para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. E o pedido que ele faz é esse: que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus e age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à casa que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessando o teu nome, se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, uma pandemia talvez, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para este templo, ouve tu do céu, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade, que tu escolheste, e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. E se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal, cometemos iniquidade,
e se eles se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos. Ou seja, faz com que eles sintam compaixão do teu povo, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo o que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Então, concluindo aqui a solenidade, o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus. Celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então voltaram para suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Até então eles viviam em tendas. Olha, esses 2 capítulos aí tem muita coisa. Esse último capítulo 8 é um capítulo sensacional. Tem muita coisa que a gente poderia aqui se debruçar, mas ele é bem longo, né? Mas é importante a gente refletir sobre tudo isso, entender a relação, vamos dizer, o entendimento teológico, né, do significado do tempo, toda essa oração que ele faz, de que maneira isso se aplica à nossa vida. Faz sentido a gente orar, a gente orar dessa maneira, a gente interpretar esse texto para nós hoje? Certamente faz,
com algumas aplicações, obviamente, né? Porque o templo, a representação do templo naqueles dias, que é a presença do Senhor, existe ainda hoje, mas não é o templo. A representação da presença de Deus em nossa vida é o Espírito Santo. Não existe mais um templo físico que represente a presença de Deus como no passado. É claro que hoje nós temos as nossas igrejas, os nossos templos, né? Mas eles não carregam de forma equivalente o significado daqueles dias. Por quê? Porque hoje eu não preciso estar no templo, eu não preciso me voltar ao templo para orar e para clamar ao Senhor. Eu já sou a própria habitação de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em mim, né? Então, o cunho dessas orações se aplicam à nossa vida, né? Mas com esse entendimento adequado, teológico, né, fazendo essa transposição correta do significado do templo. Muito bem, agora vamos a Provérbios capítulo 7. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E ao entendimento, você é o meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Então, novamente aqui, palavras importantes. Olha, filho meu, guarda as minhas palavras, não se desvie delas, traga isso para o teu coração e guarda dentro de você. Essa questão das influências imorais, da tendência nossa em dar ouvidos à sedução, sejamos homens ou mulheres, é muito grande. E uma parte considerável aí dos provérbios, né? Alguns capítulos, trechos grandes vão falar sobre isso. Portanto, novamente ele segue dizendo aqui: porque da janela de minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da estranha, e seguia o caminho da casa dela. Olha só, esse jovem não tinha juízo. Como é que ele se comportava? Ele ficava sempre atrás da mulher, estranha, atrás de mulher que não lhe pertencia. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, em roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa, inquieta, os seus pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro. Ou seja, resolvi, paguei a minha conta religiosa. Por isso eu saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu. Com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Quando a gente lê uma coisa como essa aqui, a gente
a gente tem a tendência de imaginar a literalidade da cena. E aí a gente imediatamente pensa, bom, eu nunca tive uma situação como essa. Nunca nenhuma mulher veio falar coisas assim para mim. Mas a gente precisa ter inteligência e sabedoria para entender as diversas maneiras como isto que a gente acabou de ler acontece, como as tentações nos envolvem de várias maneiras, não apenas desta especificamente, mas de várias maneiras, como isso que a gente leu acontece. A gente precisa ter inteligência e sabedoria para perceber as diversas vezes que já fomos tentados e qual foi a postura que tivemos diante dessas tentações. Agora, filho meu, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Essa mulher talvez nem seja uma mulher mesmo, uma mulher literal, mas uma mulher nessa história que representa as tentações diabólicas na nossa vida. De que forma a gente tem resistido a essas tentações? Que a gente tenha o coração na lei do Senhor. No momento em que a gente se aparta da lei, no momento em que a gente deixa de cultivar e guardar no nosso coração a palavra de Deus, no momento que a gente deixa de, com empenho, obedecer à vontade de Deus na nossa vida, a gente vai estar mais suscetível a essas tentações. E a palavra de Deus nos adverte. Há um perigo muito grande disso tudo acontecer e os resultados são destruidores na nossa vida. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos preserve em seus caminhos. Aquele que pensa estar em pé, tome cuidado, porque pode cair. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.